Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando agora mais um Religar Life, a nossa escola de crescimento da comunidade Religar. Eu sou o Roberto, sou professor da classe Renove Life 2. É uma classe de jovens do setor adulto da nossa igreja. Estamos estudando a respeito dos alicerces da nossa fé. E eu julgo um tema bastante importante. A gente não consegue fazer uma igreja saudável se a gente não tiver uma boa doutrina, um bom conhecimento a respeito dos princípios básicos da palavra de Deus. Quando a gente vive um momento como este de pandemia, se a gente tem a fé bem alicerçada no Senhor, a gente começa a entender de que tudo está no controle do Senhor. A gente começa a entender que não cai uma folha de uma árvore sem a vontade permissiva do nosso Deus. Quando a gente entende que Deus está no controle do universo, quando a gente alicerça a nossa fé verdadeira nos princípios, nos atributos de Deus revelado na sua palavra, é que nós tendemos a permanecer firme diante de momentos de dificuldade, como o que estamos passando agora. É só lembrarmos a história do povo de Israel, Quando Moisés tira o povo do Egito, o povo não tem lá esses fundamentos da palavra de Deus, afinal de contas passaram 400 anos observando a adoração lá a vários deuses. E quando Moisés tira nos momentos de dificuldade, a primeira coisa que o povo fazia era querer voltar para o Egito. A primeira coisa que fizeram quando Moisés subiu para receber a lei de Deus foi fazer um bezerro de ouro para si, para poderem adorar. Mas Deus, com muita misericórdia, trouxe o povo de volta à sua presença, teve misericórdia do seu povo. E fazemos um contraste a isso quando enxergamos a vida de pessoas como José, como Daniel, que tinham uma fé fundamentada no Senhor. E diante das dificuldades, diante de cativeiros, diante de situações de escravidão, eles permaneceram firmes diante da presença do Senhor. Daí a necessidade de termos um fundamento sólido para alicerçarmos a nossa fé. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do nosso Deus e do Deus Pai. Quando a gente para pensar a respeito de Deus, a primeira coisa que temos que ter em mente é que Deus é Espírito, pessoal. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas Ele é Espírito. Não tem como a gente materializar o nosso Deus. A gente não consegue criar uma forma a respeito do nosso Deus. A única revelação física a respeito de Deus a gente tem através de Jesus Cristo quando veio nessa terra. Mas temos que ter em mente que Deus é Espírito. O próprio Jesus Cristo falou isso. A mulher samaritana, em João, capítulo 4, verso 24, quando ele falou para aquela mulher que Deus era Espírito e importava que os seus adoradores adorassem o Pai em Espírito e em verdade. Então, se alguma pessoa quer ter um relacionamento com o nosso Deus, ela precisa adorar o Senhor em Espírito e em verdade. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não tem como a gente criar uma imagem de Deus. A mulher samaritana, quando ela encontra-se com Jesus, Jesus faz algumas revelações a respeito da vida daquela mulher, e aquela mulher percebe que Jesus Cristo é profeta. E ela fala para Jesus que os pais deles adoravam o Senhor lá em Samaria, diziam que o local correto da adoração era em Samaria. E os judeus falavam que era em Jerusalém. E é dentro desse contexto que Jesus fala que o local certo não seria nem naquele lugar, nem em Jerusalém, porque Deus era Espírito e o que realmente importava era adorar o Pai em Espírito e em verdade. Adorar a Deus em verdade é adorar em conformidade com a palavra dele. É adorar de acordo com os princípios da sua palavra. A gente não pode simplesmente fazer aquilo que nos dá na telha quando se trata de adorar a Deus. Você lembra de Saul? Saul, ele ofereceu um sacrifício a Deus para poder ir para a batalha em virtude da demora de Samuel. E quando Samuel chega ali naquele lugar, Samuel fala que Deus reprovou o reinado de Saul, simplesmente porque ele não fez tudo conforme estava na palavra. Quando ele traz os despojos da guerra lá contra os amalequitas, que ele fala que Deus manda ele destruir toda a população e todos os animais daquele lugar, Saul ele desobedece, traz ovelhas, traz alguns animais, e ele fala que aquilo era o melhor daquela terra para eles sacrificarem a Deus. E o que é que Samuel falou para ele? Que para Deus o melhor é obedecer do que sacrificar.
né? Existem pessoas que adoram a Deus até em espírito, com sinceridade de coração. As pessoas têm fé no Deus Todo-Poderoso, até professam o Senhor e a sua palavra, mas às vezes por falta de conhecimento, elas erram, elas estão sinceramente erradas. É só a gente ver aquelas pessoas que estão pagando penitências, subindo escadarias, né, para pagar promessas que fizeram a Deus, né? E a gente aprende na palavra dele que para o Senhor o obedecer é melhor do que sacrificar. Então o primeiro princípio que a gente precisa ter do nosso Deus é que não existe um lugar certo para adorar o Senhor, né? Segundo que o Senhor é Espírito, a gente tem que adorar o Senhor sem a necessidade de materializar o Senhor através de imagens de escultura. E temos que adorar em conformidade com a sua palavra, né? Algumas coisas a gente pode falar a respeito do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem atributos que são naturais a ele. Os atributos naturais de Deus é aquilo referente à sua pessoa, à sua natureza, né? E esses atributos naturais que Deus tem, ele não dá a nenhuma das suas criaturas, né? A gente pode apontar como atributo natural a onipresença de Deus, né? Deus é um ser onipresente, não existe, como a gente já falou, um local certo para adorar a Deus. Ele está em todos os lugares, né? Em Salmos 139, no verso 7, diz assim: para onde fugirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face, né? A gente precisa ter a ideia que não existe nenhum lugar onde Deus não esteja. Lembra do profeta Jonas? Deus mandou Jonas ir para Nínive, e Jonas queria fugir da presença do Senhor indo para Tarso, mas não tem como fugir da presença do Senhor. E quando Jonas vai parar lá na boca daquele peixe, lá no ventre daquele peixe, né, a gente para imaginar, se você parar para imaginar, onde estava Jonas quando orou a Deus no ventre daquele peixe? Ele estava em algum lugar dentro daquele oceano, dentro daquele peixe, poderia estar em qualquer lugar. Mas ele faz uma oração a Deus, e Deus ali ouve. Não existe um lugar em que Deus não esteja. Então, diante dessa situação que vivemos hoje de isolamento social, não temos desculpa alguma para adorar o nosso Deus. Muito pelo contrário, tem que ser algo, o relacionamento pessoal com o nosso Deus tem que ser algo real. Mesmo em nossas casas, em nossos trabalhos, onde quer que estejamos, podemos adorar o nosso Deus, porque como Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, né? O nosso Deus também ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do passado, do presente e do futuro, né? No Salmo 139, no verso 2, ele diz assim: tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós não podemos esconder nada do nosso Deus. Então a gente não precisa ficar com vergonha de entrar na presença de Deus quando cometer determinados erros, né? Quando cometermos determinados pecados da sua palavra, porque o Senhor já sabe o futuro, o Senhor sabe da tua vida, do teu destino. O nosso Deus, ele é um Deus onisciente. O nosso Deus, ele é um Deus onipotente. Não existe nada impossível para Deus. Não é? Em Jó, no capítulo 42, no verso 2, a palavra do Senhor diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então não existe nada impossível para Deus. Quando a gente conhece esses atributos pessoais de Deus, é isso que nos dá força para passar nos momentos de dificuldade. Quando a gente sabe que Deus está conosco em todos os momentos pela sua onipresença, que Deus sabe da situação que a gente está passando, Deus sabe da nossa dificuldade, que Deus vai dar um escape no momento certo e que Ele é onipotente, não existe nada que possa ser impossível para o nosso Deus, não é? O nosso Deus também, ele possui atributos morais que tem a ver com o caráter do nosso Deus. E esses atributos morais, sim, não é? Ele compartilha com as suas criaturas, ele compartilha com o homem. Não é? Podemos dizer que um dos principais atributos morais de Deus é a santidade do nosso Pai. Não é? Deus é santo, soberanamente perfeito e essencialmente puro. Não é? Quando falamos que Deus é santo, não estamos apenas falando que Deus é bom. Não, estamos falando que Deus é perfeito. Deus é algo separado, é a pureza em pessoa. Não existe nenhuma sujeira, nada de mal do nosso Deus. Ele é separado deste mundo. Não é? Em Isaías, no capítulo 6, no verso 3, diz assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não é? Um outro atributo
moral do nosso Deus é o amor. Né? O nosso Deus é um Deus amoroso. E não existe amor maior do que este, de dar o seu Filho unigênito para que pudéssemos ser religados com o Senhor novamente. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é o amor em pessoa. A palavra do Senhor também diz em João, no capítulo 3, verso 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não existe prova de amor maior do que esta. Um outro atributo moral que podemos ter a respeito do nosso Deus é a fidelidade do nosso Deus. Deus, ele é fiel em todas as suas palavras e promessas. A sua fidelidade é expressada por meio do cumprimento de suas promessas e pela afirmação de cada uma de suas palavras. Em Números, no capítulo 23, verso 19, a palavra do Senhor diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Quando a gente para pensar a respeito da fidelidade de Deus, a gente começa a enxergar todas as coisas simples que Deus faz por nós todos os dias, não é? Hoje de manhã, quando acordei, levantei, fui tomar café com meus filhos e a esposa, e ali a gente já agradecia pela fidelidade do nosso Deus no café da manhã. Agradecemos pela fidelidade do Senhor na provisão, agradecemos pela fidelidade do Senhor no cuidado que Ele tem com cada um de nós. O Senhor é sempre fiel à sua palavra e é sempre fiel às suas promessas, não é? Quando temos uma relação de Deus com o universo, não é? Conhecemos todos os atributos de Deus, não é? Existem vários outros atributos que não daria tempo aqui de falarmos todos eles. Mas qual a relação do nosso Deus a respeito do universo? Precisamos entender que Deus é um Deus criador. Deus sustenta e dirige todas as coisas, não é? Quando a gente para pensar a respeito da relação de Deus com o universo, me vem uma passagem na cabeça que é em Atos, no capítulo 17. Não é? O apóstolo Paulo já tinha se convertido ao Senhor e ele ia de cidade em cidade pregando a Jesus Cristo e a ressurreição, e colocam Paulo lá no aerópago, para falar a respeito do que ele estava pregando. Eles diziam a respeito do que aquele tagarela estava falando. E Paulo, quando é colocado no aerópago, ele começa falando aos cidadãos atenienses. Ele diz que percebeu que aqueles atenienses eram em tudo acentuadamente religiosos. Inclusive tinha um cartaz escrito lá: ao Deus desconhecido. E Paulo fala: a esse Deus que vós adorais sem conhecer, é a Ele que eu vos anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor dos céus e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Isso está lá em Atos, no capítulo 17, no verso 24 ao 26. Então, Paulo, quando começa a falar a respeito de Deus, ele começa a falar da criação de Deus. Então, nosso Deus criou todas as coisas do nada. Nada disso existia. A gente conhece a palavra de Gênesis, que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E tudo foi criado sob a palavra do nosso Deus. E tudo que Deus criou, Ele falou que era bom. E Deus criou e viu que era bom. E Deus criou e viu que era bom. A não ser quando Ele fez o homem, que Ele não viu que era bom. Ele viu que era muito bom. E a palavra diz que Deus está no controle de todas as coisas. Ele que sustenta, Ele que dirige. Não é? Quando a gente olha para o livro de Mateus, o próprio Jesus, ensinando no Sermão do Monte, ele fala: olha as aves do céu, não é? Elas não juntam, elas não acolhem celeiro, mas o Senhor dá provisão, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem dirigido todas as coisas, não é? E ali o Senhor Jesus fala àquele povo, ele culmina lá no capítulo 3, 6, verso 36,
ele diz que para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas, né, nos seriam acrescentadas. Ele fala para a gente não andar ansioso, que ele está no controle de todas as coisas. E isso a gente precisa ter esse alicerce, ter este fundamento para suportar este momento de dificuldade em que a gente está passando, não é? E qual deve ser o nosso relacionamento com o nosso Deus? Não é? A gente falou a respeito de Deus, aprendeu que Deus é um espírito pessoal, que ele é perfeitamente bom, que ele é santo, que ele é imutável, que ele é fiel. E nós, o que precisamos fazer a respeito de Deus? Não é? A palavra do Senhor, ela tem um livro, não é? Que é o livro de Eclesiastes, que é um livro que eu gosto muito, escrito pelo rei Salomão, é um dos homens mais sábios da história. E no livro de Eclesiastes, o Salomão, ele começa a falar que ele procurou saber, ele procurou estudar o que seria mais proveitoso para o homem fazer em todo o tempo que estava debaixo do céu, né? Do sol. E Salomão fala que se dedicou ao trabalho, não é, para ver se aquilo era o sentido real da vida. E ele disse que tudo aquilo era vaidade e corria atrás do vento. Ele falou a respeito das riquezas, né? Ele procurou, juntou riquezas e viu que tudo era vaidade e corria atrás do vento. Ele se dedicou às mulheres. Salomão teve 1000 mulheres, 700 esposas, várias concubinas, e ele viu que tudo aquilo era vaidade e correr atrás do vento. E no final do livro dele, no capítulo 12 do livro dele, no verso 13, ele diz o seguinte, ele chega à conclusão, ele diz o seguinte: a suma de tudo que tenho ouvido, a conclusão de tudo aquilo que eu tenho falado no meu livro a respeito do que seria mais importante para o homem fazer, o sentido real da vida do homem, ele diz o seguinte: tema a Deus e siga os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O homem deve obediência ao Deus Criador, ao Deus soberano, ao Deus que o fez, né, ao seu Senhor. Agora eu queria apontar um pouquinho a respeito da Trindade de Deus, né? Segundo as Escrituras, Deus é um, e além dele não existe outro Deus, né? Isso é algo normal para a gente. Mas quando a gente fala a respeito de Trindade, algumas pessoas tendem a questionar a respeito da unidade de Deus. A gente não está falando a respeito de três deuses. Quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente está falando da revelação de Deus através dessas três pessoas. Deus é o único Deus, não é, revelado através dessas três pessoas, agindo em perfeita harmonia e união, e no mesmo propósito. Não é? O versículo que eu considero de maior base, não é, para a Trindade, um que eu gosto muito, é 1 João capítulo 5, verso 7, que diz o seguinte: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Não é? Explicar a Trindade, eu costumo dizer que é como se a gente imaginasse um ovo. Não é? A gente separa a gema, separa a clara e separa a casca. Não é? A casca deixa de ser ovo? Não. A gema deixa de ser ovo em momento nenhum. Muito menos a clara. Mas a gema sozinha, ela forma um ovo? Não. Os três juntos formam um ovo. Então, entender a Trindade de Deus é entender que a gente não está falando que existe três deuses, mas que existe um único Deus, revelado em três pessoas, onde a primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho, Jesus Cristo, e a terceira pessoa, o Espírito Santo de Deus. Não é? E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de Deus Pai. Não é? Quem é Deus Pai? Deus, ele é eternamente Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e concede aos que creem nele o direito de se tornarem filhos seus por adoção. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter de Deus Pai é que primeiro ele é Pai do Senhor Jesus Cristo. Não é que Jesus foi criado por Deus, Jesus tem a essência de Deus. Em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, é o único gerado de Deus, é o único com a natureza de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro a gente tem que entender que Deus é Pai de Jesus Cristo. Segundo, entender que através do sacrifício de Cristo, através do momento que a gente aceita o Senhor como Senhor de nossas vidas, nós alcançamos o direito de nos tornarmos também filhos de Deus, através de Jesus Cristo.
Isso é uma excelente mensagem. É saber que nós não estamos órfãos, não estamos sós nesse mundo. Existe um Pai zelador, velando pelas nossas vidas. Não é? Em João, no capítulo 1, no versículo 12, não é? O Senhor mesmo falou que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Por isso, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é? Muitas pessoas, eu lembro no passado, faziam aqueles testes de fidelidade, não é? Querendo comprovar que eram filhos de celebridades, não é? Enquanto nós somos agraciados, não é? Por esse direito de se tornar filho do nosso Deus. Não é? E o que seria ser filho de um Deus Todo-Poderoso? Qual a relação que o nosso Deus Pai tem conosco, com a humanidade? Não é? Como Pai, o Senhor, ele disciplina, ele sustenta e protege todos aqueles que o amam. Né? Se a gente observar no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 6, diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem quer bem. Então, o relacionamento de pai não é só aquele relacionamento que dá tudo que o filho quer. Até porque você, com certeza, não dá tudo que seu filho quer. Você sai educando seu filho, ensinando a ele a receber alguns nãos, para que, no decorrer da sua vida, ele aprenda a conviver com isso. Você não dá coisas ruins a seu filho. Também o nosso Deus, muito menos. Não, o nosso Deus, ele cuida de nós de maneira amorosa. Não é? Ele cuida de nós de maneira ímpar, de maneira única. Não é? Ele nos ama, mas acima de tudo, a gente tem que entender que um pai que ama o filho, ele também disciplina, ele corrige. Não é? A palavra diz até para a gente estranhar quando não estiver recebendo a disciplina do Senhor, à medida que erramos. Aponta para a questão do bastardo, e a gente não é filho bastardo. Então o Senhor sim disciplina a todos os filhos que ama. Em Mateus, capítulo 6, verso 26, ele diz o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então o Senhor sim sustenta o seu povo, o Senhor protege o seu povo, como um pai cuida do seu filho. Né? A promessa do pai a seus filhos, a gente precisa entender que existe uma recompensa para aqueles que buscam ao Senhor com fé e verdade. Não é? O Senhor não só nos dá um caminho a seguir, o Senhor não só nos disciplina, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos conforta com promessas. Não é? A palavra do Senhor, eu gosto muito lá em Tessalonicenses, quando ele fala que o Senhor irá voltar para buscar o seu povo, e diz que a gente deve se confortar uns aos outros com esta palavra. Em Efésios, no capítulo 1, verso 3, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a visão do nosso Deus como Pai não deve ser simplesmente que é um Pai que nos dá tudo o que a gente quer, é um Pai que não tem cuidado de nós. Pelo contrário, é um Deus que nos concede aquilo que a gente precisa, é um Deus que está preocupado com o nosso futuro e com a nossa história, mas é um Deus que nos disciplina nos momentos em que erramos, porque Ele é o nosso Pai, mas é um Deus que nos traz promessa. Não é? Eu gosto também daquela passagem de Coríntios, que fala que a gente deve ser sempre constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é? E eu considero que Deus tem cuidado da minha vida, Deus tem cuidado da tua vida. Eu lembro de um momento em 2009, quando o Davi, o meu filho mais velho, nasceu. Eu estava vivendo um momento ali no fim do ano em que meu carro começou a aquecer. Não é? Meu carro não era esse carro, eu tinha um Palio 97 e aquele carro começou a aquecer. E nesse momento Davi teve uma bronquiolite e precisou ficar internado 3 dias no hospital. Não é? E eu com um carro ruim. Eu precisava levar roupas para a Cíntia no hospital. Quando eu fui passar a roupa, o ferro queimou. Né? O ferro queimou, eu levei ele para uma autorizada, ainda estava na garantia, e 2 dias depois, quando eu fui pegar o ferro, a autorizada tinha pegado fogo com o meu ferro dentro.
parecia ali eu estava tendo um período de Jó, né? Várias coisas dando errado na minha vida e era próximo ao final do ano, né? E graças a Deus Davi só passou 3 dias internado e foi exatamente no intervalo do Natal e do Ano Novo. E quando a gente foi para a igreja no Ano Novo, o pastor pediu para agradecer a Deus pelo ano que tinha passado, e só me via na memória aquele momento as coisas ruins que aconteceram naquele período. Mas aí Deus me trouxe à memória várias bênçãos, né? Naquele ano eu fui promovido, eu era soldado, fui promovido a cabo. Um ano antes eu não tinha carro e eu consegui comprar aquele carro. Eu não tinha filho, Davi era recém-nascido, Davi nasceu em outubro naquele ano, e Deus me deu um filho e ele estava saudável. E se a gente parar para olhar, o Senhor sim tem se mantido fiel a nós, o Senhor tem se mostrado como um pai amoroso, não é? O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, não é? E mesmo em momentos como este que estamos vivendo, devemos ter essa consciência de que o nosso Deus tem cuidado de nós, que Ele está no controle. Então somente devemos buscar a sua face e a sua presença e nunca nos esquecer de quem Deus é e deixar Ele verdadeiramente ser Deus e Senhor da nossa vida. Amém?